O intuito do nosso canal é levar informações para que vocês tenham mais qualidade de vida, autoconhecimento, inteligência emocional, mas nesse momento a gente está fazendo um papel de utilidade pública também. Dr. Sérgio, tudo beleza? Graças a Deus. O Dr. Sérgio é médico, é diretor clínico do pronto atendimento, né? E vai estar falando um pouco mais sobre aí, coronavírus, né? Tantas informações, excesso de informações, às vezes as pessoas não estão sabendo filtrar de onde tirar informação de utilidade. E eu queria começar o seguinte, de um estudo, doutor, que saiu, né, de um instituto bem renomado lá de Londres, e que eram mais de 50 cientistas, alguns ligados ao OMS, fazendo algumas projeções para o Brasil nos próximos tempos, né? Em um panorama mais catastrófico, onde não há medidas de isolamento, previsão de 1,15 milhão de mortes, né? O que o senhor tem a comentar para a gente começar o nosso papo? Algumas informações a gente já sabe, né? A porcentagem de pacientes graves que evoluem para óbito é mais ou menos fixa. Então, o que muda muito neles é a quantidade de pessoas infectadas. Sim. A gente sabe que a previsão de disseminação de doenças num país continental igual o Brasil não é uma coisa fácil de fazer. Porque, por exemplo, a taxa de disseminação num centro urbano com muito contato, igual São Paulo, é completamente diferente da taxa de disseminação no interior do Pantanal, no interior de Roraima, do Acre, da Amazônia, onde as populações estão mais isoladas e às vezes o vírus demora mais a chegar. Sim. Mas assim, o que fica muito claro é que sem medida de restrição de contato, a taxa de disseminação é muito mais alta. E quanto mais paciente pega a doença, mais paciente morre, né? Mais paciente morre. Santa Vitória, né? O senhor até deu uma entrevista nessa semana aí na rádio falando um pouco dos novos critérios, né, do protocolo para identificar. Mudou um pouco esse cenário, né? E as notificações estão subindo. Mudou muito, né? Na verdade, antes a gente tinha um conjunto de critérios clínicos e critérios epidemiológicos. Então era importante que a clínica do paciente tivesse associada a um histórico de contato com região onde havia transmissão comunitária. Antes a gente conseguia fazer essa associação de dados porque tinham cidades com transmissão comunitária e outras cidades sem transmissão comunitária. Quando a doença começou a se disseminar demais no país, o Ministério desistiu de fazer esse controle por localidade e classificou todo o país como tendo transmissão comunitária. A repercussão disso para a notificação é muito grande, porque se você não tria mais de onde o paciente vem, qualquer paciente com qualquer sintoma que sugere a instalação do vírus tem que ser considerado suspeito. Então, nós temos muitos pacientes que ficam resfriados, que têm gripe comum e que pode ter coronavírus. Não dá para diferenciar um paciente que está com tosse, dor de garganta, por influenza ou pelo vírus sincicial respiratório, do que o paciente que está com coronavírus. A maior parte dos casos é leve e se confunde, não é possível mais diferenciar. Então, hoje, qualquer paciente que tiver febre e sintoma respiratório vai ser considerado paciente suspeito. Então, realmente, a taxa de suspeitos cresceu assustadoramente agora. Entendi. Doutor, aqui em Santa Vitória, né, a gente conversa, as pessoas ficam preocupadas, né, as orientações, as recomendações, os decretos são uns, e algumas informações que a gente vê fora, né, falando da flexibilidade e tudo mais, as pessoas estão confusas. Mais uma vez, a recomendação é isolar-se? Não há discussão, a recomendação é por isolar. Nós não temos uma doença que mata pouco, a doença mata muito. A taxa de infecção em pacientes jovens no começo costuma ser maior. Depois de um tempo, é que esse vírus chega em casa e passa para os mais velhos, para as pessoas que estavam em casa. Então, a taxa de mortalidade costumam crescer com o tempo, quando as populações de mais risco são alcançadas depois. Então, não é possível ainda saber qual é que vai ser a taxa de mortalidade lá nos Estados Unidos, do mesmo jeito que a gente ainda não está sabendo qual é que vai ser a taxa de mortalidade no Brasil no pico da doença, né? Por enquanto a gente tem uma taxa de mortalidade compatível, aí, me parece que é algo em torno de 3, 4%, ou talvez até menos, não lembro agora. A gente teve, parece, uns 200 mortes no Brasil e quase 4 mil casos, mas o que a gente espera é que depois da disseminação maior, mais grupos de risco sejam alcançados e a taxa aumente um pouquinho, né? Então, precisa isolar. Se a gente não controlar a disseminação da doença, muita gente pega, se muita gente pegar, muita gente morre. E pior, né? A gente não preocupa só com a morte, mas também com sequela. O paciente que ficou grave,
ele às vezes ficou entubado, ele pode ficar com fibrose pulmonar, ele pode ficar com uma dificuldade respiratória para o resto da vida, ele pode ter estenose da via aérea por conta de uma intubação prolongada. Esses pacientes às vezes ficam um mês na UTI em ventilação mecânica. Então, não é só morte que importa, né? Tem muitos outros efeitos aí. Doutor, por exemplo, Santa Vitória, né? A gente sabe, né, tá bem notório isso, que o sistema de saúde não tem estrutura para receber em caso de uma pandemia aqui. Mas hoje, por exemplo, se um paciente for infectado e apresentar dificuldades respiratórias, suponhamos, ele é tratado aqui ou ele vai para fora? Assim, toda a rede de saúde ela é estruturada para tentar atender a demanda de todo lugar. Mas tem coisas que ficam centralizadas pelo alto custo, pela necessidade de profissionais especializados. Existe uma média, a gente diz assim, o Conselho Federal de Medicina diz que a gente tem que ter mais ou menos 2,5 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. Então, uma cidade de 20 mil habitantes, quase igual a nossa, precisava ter em torno de 50 leitos hospitalares. E precisa ter pelo menos 4% desses leitos como leitos intensivos. Então, 4% de 50 vão dar mais ou menos 2 leitos de UTI. Mas a equipe média, mínima de uma UTI é para 10 leitos. Então, como é que você vai fazer uma UTI em Santa Vitória para 2 leitos? Não tem como você separar um intensivista para cuidar de 2 leitos, separar um enfermeiro intensivista, um fisioterapeuta intensivista para cuidar só de 2 pacientes. Então, normalmente, você centraliza num polo de microrregião. Então, a nossa referência para UTI é Ituiutaba. Então, lá é que, em tese, ficam os cuidados intensivos com ventilação mecânica, drogas vasoativas para os pacientes muito graves. É óbvio que quase nunca a gente tem acesso à vaga rapidamente, porque os leitos a UTI está sempre sobrecarregada. E os outros municípios pequenos também. Pois é, para você ver. Nós temos uma micro-região que deve ter um pouco mais de 200 mil habitantes. Ituiutaba centraliza um pouco mais da metade da população e o resto são os outros municípios ao redor. Ituiutaba, Santa Vitória, Epinópolis, Ipiaçu, Gurinhatã, Canápolis, Campina Verde, eu acho que também é do polo. Então, se para a gente precisava de 2 leitos, para a nossa microrregião, que é 10 vezes maior que a nossa população, precisaria de 20 leitos, mas Ituiutaba dispõe só de 10. Então, você vê que já está, o dimensionamento dos nossos leitos de UTI já está esganado, a gente já tem pouco leito sem corona. Agora, na hora que veio a epidemia, aí é óbvio que se já faltava leito antes, vai faltar depois. Então, nós temos essa dificuldade no acesso a cuidados intensivos, é uma realidade. Certo, e na questão da prevenção, muitas famílias, né, às vezes não têm acesso básico, por exemplo, a um álcool em gel, né? Para quem não consegue ter acesso, né, assim, básico, quais cuidados poderia... Assim, a população tem que entender que o maior cuidado que você tem é evitar o contato. Sim. Não pôr a mão em qualquer coisa, não ficar saindo de casa sem necessidade, não frequentar lugares com muitas aglomerações, se encostar em uma coisa e tentar se higienizar depois. Mas o vírus ele tem uma camada de lipídio que ela é facilmente quebrada, então qualquer método simples de higienização já é suficiente. Então, se quiser lavar a mão com água e sabão, isso já vai ser suficiente para se higienizar. E apesar de não disponibilizar de UTI, né, existe alguma outra medida que tenha sido tomada, não sei, para tentar minimizar algum efeito aí para quem tem alguma complicação mais grave? Sim, por estar num município menor, a gente tem a capacidade de conseguir controlar melhor as coisas também. Então, hoje, o que a gente fez? A gente isolou os pacientes com sintomas respiratórios. Hoje, um paciente com sintoma respiratório, ele não é atendido no pronto-socorro, a gente orienta para não ser atendido em unidades nem privadas, nem públicas, não ser atendido na unidade mista, não ser atendido no PSF. O paciente com sintoma gripal tem um telefone de contato onde ele liga e é atendido por um médico. Na maior parte das vezes, ele vai ter sintomas leves, vai ser orientado a um remédio para ele usar em casa. Às vezes, a gente até oferece um remédio e entrega na casa do paciente. Se for preciso fazer um exame para esse paciente, esse exame é coletado na casa do paciente. E se for preciso, o médico e a enfermeira vão na casa do paciente para examinar o paciente e decidir se ele vai precisar ou não de internação. Certo. Esses pacientes, então, se forem internados, eles também não vão entrar pelo pronto-socorro, tem uma entrada por fora, esses pacientes ficam em leito isolado do restante do hospital, de forma que a gente não contamina o ambiente do pronto-socorro. Essa medida, obviamente, não é 100% efetiva, nada é 100% efetivo, mas a gente reduz drasticamente a taxa de infecção por corona dentro do hospital, porque era muito comum o paciente vir com dengue para o hospital, vir com uma coceira, uma dor nas costas,
e no hospital põe a mão no balcão, onde o outro paciente estava com corona, pôs a mão no balcão e se dissemina e pegava aqui no hospital. Então essa é uma medida. A gente conseguiu fazer os leitos isolados e um fluxograma que isola bem os pacientes. Outra coisa que a gente fez, houve uma aquisição recente de um ventilador mecânico. Sim. Então, lembra que eu falei que o que se espera é que o município nosso tenha pelo menos 2 leitos de assistência de UTI na referência pactuada. Sim. Então, no nosso caso é Ituiutaba, para conseguir atender a média da demanda. Mas não precisa de um ventilador para cada leito. A gente tem que ter num leito de UTI tipo 1 ou 2, a gente precisa ter um ventilador para cada 2 leitos. Então, um ventilador, em tese, atenderia a nossa demanda, são 2 leitos, mas um ventilador para 2 leitos. Então, em tese, um ventilador seria o suficiente para atender uma demanda normal de Santa Vitória. A gente sabe que se a infecção chegar sem cuidados, a taxa de disseminação for alta, pode ser que mais pacientes precisem de ventilação mecânica. Então, a gente tem procurado solucionar essa demanda, estamos nos esforçando para isso, né? Mas pelo menos um primeiro passo já foi dado para o atendimento desse paciente grave. Então, mas vão ser também, se Deus quiser. Sim, o paciente chegando com alguma insuficiência, alguma questão respiratória, de pronto ele tem já um atendimento. Além desse ventilador, a gente já tem um outro alugado. Porque hoje uma dificuldade grande é comprar. Mesmo se quiser comprar, não está fácil de achar. O Ministério da Saúde tem incentivado a produção de mais ventiladores. Mas a gente já tem mais um alugado também, então caso tenha um paciente que precisou de ventilação mecânica e antes desse ventilador ser desocupado, um outro precisou também, e a gente não tem vaga de fora, às vezes está esperando vaga e não conseguiu transferir do paciente, esse outro também vai conseguir ter acesso, vai poder continuar respirando até sair a vaga na referência. Certo. Doutor, mais alguma coisa que o senhor acha relevante, principalmente para a nossa população, nesse momento de dúvidas, né? Algumas pessoas lutando para que volte tudo ao normal, outras tentando precaver, fica às vezes dúvidas. Tem gente que não ajuda mesmo. Pessoas que deviam às vezes capitanear os esforços para ajudar a vencer o problema rápido, às vezes atrapalham. Olha, o que a gente tem que perceber é que não é mentira, a doença não é uma mentira, não é fantasia, igual algumas pessoas tentam pensar. A doença existe, ela está próxima, nós temos 7 casos confirmados em Uberlândia, nós temos 3 casos confirmados já em Uberaba, existem dezenas de casos em Ituiutaba, em Uberlândia, em Uberaba, em Santa Vitória nós temos vários casos suspeitos. Alguns foram coletados exames para alguns, infelizmente um dos gargalos do sistema é a coleta de exame, porque a gente não tem, o exame demora. Também a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, eles estão tentando ajudar a gente a conseguir resolver esse gargalo, mas é um dos gargalos na assistência. Mas não é mentira, a doença está aí, não é ilusão de ninguém, e a gente tem se esforçado para que não morra nenhum de nós, né? Para que nós consigamos passar pelo problema sem perder nenhuma vida, sem deixar ninguém com sequela grave. Eu sei que assim, é muito importante conseguir associar os cuidados sanitários com o cuidado econômico, com a saúde econômica do país. Mas o que eu sempre penso é o seguinte, se você estiver vivo, você tem chance de correr atrás do atraso depois, né? Quem morre não tem. A gente tem que conseguir arquitetar um jeito de tomar todas as medidas necessárias, sem matar a economia do país, mas tentar fazer todo o possível, mesmo que com sacrifícios materiais grandes, para que a gente consiga controlar a disseminação da doença. E uma coisa importante, doutor Sérgio, sobre as fontes de informação, né? Porque hoje em dia, com a questão do advento da rede social, da internet, né, pulverizou tudo. Então, assim, onde as pessoas devem se atentar, onde as pessoas, Santa Vitória, né, quer saber daqui, do nosso panorama, onde procurar essas notícias mesmo oficiais? Olha, é importante triar a informação, porque a bobagem dissemina numa velocidade, às vezes, muito maior do que a informação oficial. Que é útil, né? Então, eu acho que ficarem atentos às notícias oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério da Saúde. Essas 3 são as mais importantes. Todo dia o Ministério da Saúde solta uma nota, solta um boletim explicativo, eles ficam mais de 1 hora explicando a notícia do dia.
Para cidades pequenas como a nossa, os médicos do município são conhecidos também. Então, quando você vê um vídeo de um médico que está falando que tem que fazer uma coisa, outra coisa, vê se é médico mesmo, você se identifica, você mostra o CRM dele, em que município ele está cadastrado. Meu CRM, todo mundo já recebeu uma receita minha, 57021. Então, você pode entrar no site do Conselho Federal de Medicina para ver se realmente é médico, se o que ele está falando tem alguma validade. Mesmo médicos, às vezes, falam bobagem, né? Mas tentar triar o máximo possível para não ficar seguindo conversa de gente doida. E até quando falam na cidade, confirmou e tal, a própria Secretaria Municipal está soltando um boletim diário também, né? Com as notificações. Nós temos tentado soltar, é óbvio que tudo é muito rápido, sabe? Às vezes a gente solta, nós tivemos tantas notificações, mas ao longo das horas seguintes já novas notificações são feitas, né? Hoje eu acho que eu fiz 7 notificações, só eu, porque eu fiquei no telefone para atendimento dos pacientes com síndrome gripal hoje, durante o dia, não em 24 horas, durante o dia, porque tem muito paciente gripado, né, que vai ser notificado como paciente suspeito. Então essas informações variam muito, mas ficar atentos aos boletins oficiais, esses são os de maior segurança. Além dos boletins oficiais, preocupar se o profissional que está falando é um profissional de verdade, conhecido, com um vínculo à rede de assistência, para ver se vale a pena escutar o que ele está falando. Então, tudo certo então. Muito obrigado, te agradeço. Não Foi muito esclarecedor e, né, mediante os acontecimentos, depois se precisar a gente volta a falar, tá comunicando com as pessoas, e o que precisar da gente também, estamos aí. À disposição sempre. Uma boa noite a todos e vamos procurar então nos informar em fontes oficiais, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, enfim, órgãos oficiais do governo que sabem dessa realidade e têm um mapa estatístico de tudo que está acontecendo de verdade.